Capítulo 434 Tempestade de Espadas. O mestre e os 4 guerreiros de 9 estrelas voltaram para o monte de areia. Com expressões vergonhosas em seus rostos, eles se ajoelharam depois de colocar Tony ao lado deles. O homem de vermelho acenou com a mão e um traço de fogo foi injetada no corpo de Tony. No segundo seguinte, todos os ferimentos no corpo de Tony foram curados. Seus poros emitiram uma névoa translúcida e ele finalmente acordou. Assim que ele viu o homem de vermelho, ele se ajoelhou e gritou quando apontou para Fei, que estava lá com as lâminas nas mãos: Mestre! Esse maldito me envergonhou de propósito. Por favor, mate-o por mim. Ele parecia muito cruel quando disse isso. Modok e Fairenton se entreolharam e não disseram nada. Você ainda está muito ansioso. Você acabou de avançar para o Reino da Lua, e sua fundação não é firme. Perder essa batalha só fará bem para você a longo prazo. Aquele homem de vermelho finalmente falou. Sua voz era normal e não era distinguível. Ele continuou. Até mesmo um guerreiro de nível de estrela pode derrotá-lo, então tenho certeza de que você aprendeu sua lição. Está certo que você trouxe vergonha para a grande montanha de neve. Se você não for cuidadoso e respeitar seus oponentes, você perderá sua vida um dia. Mestre, eu sei que cometi um erro, mas aquele rei de Chambord ainda é muito arrogante. Por favor, mate-o. Tony se curvou ao dizer com as luzes malignas em seus olhos. Era óbvio que ele não escutou o conselho do homem de vermelho. Eu não vou matá-lo por você. Uma vez que você fique forte o suficiente, você deve ir e lavar a vergonha você mesmo. Isso é o que um guerreiro deve fazer. O homem de vermelho balançou a cabeça e de repente disse friamente: afaste-se agora. Reflita sobre isso por um dia e trabalhe firmando suas fundações. Enquanto ele falava, aquele nevoeiro ainda cobria seu rosto. Até mesmo uma elite da classe Lua não conseguia enxergar através dele. Na verdade, poucas pessoas viram o rosto desse homem nos últimos 20 anos. Depois de ouvir as palavras vindas do homem de vermelho, uma expressão involuntária apareceu no rosto de Tony. No entanto, ele não se atreveu a ir contra as palavras de seu mestre, então ele olhou para Fei pela última vez antes de entrar em uma barraca nos acampamentos de Jax. Vocês 4, voltem e se curem também. O homem de vermelho acenou com as mãos e mandou os guerreiros embora. Depois de ouvir o comando, os 4 guerreiros das 9 estrelas saíram rapidamente em alívio. Mestre, permita-me derrotar aquele homem e redimir nossa grande montanha de neve. Depois de um momento de silêncio, Modok se adiantou e perguntou. Fairenton cerrou os punhos depois de ouvir isso. Modok era o principal discípulo deste homem de vermelho, e ele tinha o sangue de Jax correndo dentro dele. Ele era valente e composto. Como uma nova estrela no mundo do cultivo em Jax, ele era a pessoa que mais provavelmente assumiria o papel de santo marcial de Jax, e ele era admirado e respeitado por Fairenton. Comparado com Tony, que era ansioso e superficial, este Modok tinha sido uma elite da classe Lua por muitos anos. Aos olhos de Fairenton, este irmão sênior dele poderia com certeza derrotar o rei de Chambord. Você não é páreo para ele, Rekoe, disse o homem de vermelho. Suas palavras surpreenderam Modok e Fairenton. O que? O mestre disse que até mesmo o irmão sênior Modok não poderia derrotar o rei de Chambord. Como isso é possível? Mas Alexander é apenas um guerreiro de nível de estrela, mas ele é capaz de dominar uma elite da classe Lua. Como? Fairenton sentiu como se sua cabeça ficasse em branco. Depois de pensar no encontro entre ele e Fei, Fairenton ficou feliz por ter o status de príncipe. Caso contrário, Fei poderia facilmente tê-lo matado. Sim, mestre, Modok não questionou o julgamento do seu mestre, e ele não se sentia como se seu ego estivesse sendo cutucado. Com uma expressão respeitosa em seu rosto, ele recuou e ficou atrás da bandeira de comando de Jax. Neste momento, este homem de vermelho deu um passo à frente. Isso chocou Modok e Fairenton. Isso significava que seu próprio mestre iria lutar contra o rei de Chambord.
Fei, que estava em pé no campo de batalha com suas espadas, instantaneamente sentiu a pressão. Ele sentiu como se uma montanha estivesse caindo sobre ele, e o mundo em seus olhos diminuiu. Por um momento, Fei teve dificuldade em respirar. Helena, que estava de pé atrás de Fei, se aproximou e ficou ombro a ombro com ele. Ela não disse nada, mas a energia mágica que surgia a seu redor dizia a todos sua intenção. Agora, os gritos vindos da cidade das duas bandeiras pararam. Todos os guerreiros e soldados estavam observando cuidadosamente a situação. Todos sentiram a pressão invisível. Eles sabiam que o momento mais crítico estava aqui. Embora a maioria dos soldados não soubesse de onde vinha esta pressão invisível, que fez com que o invencível comandante da legião, Rei Alexander, fosse o alvo, eles sabiam que esta batalha iria determinar o destino da cidade das duas bandeiras. O vento soprou e as areias voaram no ar. O campo de batalha com dezenas de milhares de soldados estava em silêncio. Neste momento, quase todo mundo podia ouvir o bombeamento de seus próprios corações, o fluxo de seu sangue e engolir sua saliva. Era um silêncio aterrorizante. Foi o tipo de silêncio que era realizado antes do dia do julgamento. De repente, várias chamas em cores diferentes apareceram no corpo de Fei. Ele desencadeou a força de seu bárbaro nível 99, e todos os seus itens de nível 6 estavam aparecendo. A armadura vermelha, as proteções negras dos braços, as botas de metal laranja, o cinturão verde e o capacete dourado semelhante a uma coroa, todos apareceram. Embora os itens bárbaros de Fei não fossem os melhores itens de nível 7, mas fossem itens aleatórios de nível 6, eles eram os melhores que ele tinha. Tink. Bukatos Children substituiu as duas armas de combate de forma estranha. Com a ajuda de itens mágicos, Fei estava em seu auge. Nesse momento, aquele homem de pé a mais de 2000 metros de distância levantou as mãos e empurrou para fora. Não houve chamas de energia guerreira, não houve barulhos enormes, e não houve tempestades. Depois que o homem empurrou as mãos, todo o cabelo no corpo de Fei se arrepiou. Ele sentiu um perigo sem precedentes, e ele instantaneamente usou sua técnica de espada mais poderosa sem pensar. Whirlwind. Esta foi a técnica de espada que Fei obteve do ancião Talik no cume do Monte Arreat. Era a mais poderosa técnica de espada dos bárbaros. Assim que Fei usou essa técnica, seu corpo ficou confuso e vago. Suas espadas duplas criaram numerosas imagens posteriores e uma tempestade de espadas. As espadas rugiram e as energias da espada atirando delas formaram um fenômeno espetacular. Depois, essas energias da espada se precipitaram para aquele homem em vermelho na forma de um tornado. Elas eram tão chamativas que até roubaram a luz do sol. Ancião Talik era o mais poderoso dos três anciões, e sua habilidade Whirlwind era a habilidade mais poderosa dos bárbaros. Depois que Fei derrotou com sucesso Talik, ele herdou todos os pontos de entendimento e experiência de Talik nessa habilidade. Depois que Fei a usou no mundo real, foi como se o ancião Talik estivesse viajando pelo espaço e pelo tempo e usando essa habilidade neste mundo. Além disso, a força de Fei era mais poderosa do que a do ancião Talik no modo normal, então o poder de Whirlwind era ainda mais forte. Este ataque era o ataque mais poderoso que Fei foi capaz de fazer. No entanto, isso não foi suficiente. Depois que as energias da espada desse ataque viajaram por mais de 500 metros, elas começaram a desacelerar. Logo, como se estivessem presos em um pântano invisível, todas essas energias de espadas congelaram no ar. Em apenas um segundo, essas energias de espada que poderiam matar um guerreiro de 9 estrelas não poderiam se segurar contra aquela mão invisível, e elas se despedaçaram e desapareceram no ar. Foi uma cena além da imaginação de qualquer um. O processo era elegante e estranho. Como se estivessem assistindo a um filme em câmera lenta, todos viram claramente o que aconteceu. As energias da espada continuaram a correr em direção ao homem de vermelho, e foram destruídas uma após a outra. Aquela mão invisível continuou avançando lenta mas firmemente.
como se uma pedra pesada estivesse sendo colocada em um ovo. A queda era inquestionável e inegável.